Oiê! Hoje vamos falar de flexibilidade cognitiva, mais uma habilidade do funcionamento executivo. Explorando as habilidades do funcionamento executivo, já falamos de organização, planejamento, memória operacional, controle inibitório e hoje flexibilidade cognitiva. Essa habilidade reflete na nossa capacidade de mudar o foco, mudar os nossos pensamentos e comportamentos intencionalmente. Opa, Sibeli, você já falou a respeito disso. Sim, essa habilidade faz parte da arquitetura do funcionamento executivo e podemos perceber que as muitas habilidades do funcionamento executivo vão se complementando. A flexibilidade cognitiva requer a sua capacidade de manipular mentalmente várias informações concorrentes. As tarefas que envolvem flexibilidade mental também incluem habilidades de atenção, abstração, formação de conceito e programação motora. A minha atenção seletiva tem que estar direcionada para a situação que eu preciso manipular. O ambiente vai me dar um feedback, uma resposta, um retorno. Olá. Oi. Que me dá uma dica importante se o que eu estou fazendo ou o que eu estou pensando está adequado para aquela situação ou não. Ciência. Artes. E se no momento do retorno do ambiente a minha atenção estiver focada em outra coisa, eu não vou ter a oportunidade de identificar esse feedback e não flexibilizarei a minha resposta, ou seja, não mudarei a minha resposta. Continua girando. Não basta eu só prestar atenção no que o ambiente está me dizendo, eu preciso entender o que ele está me falando. Quando algumas pessoas dizem ou fazem caras e bocas de que alguma coisa que eu estou fazendo não está legal, eu preciso entender o que está gerando essa resposta do ambiente. Às vezes respostas bastante diretas, como por exemplo uma professora falando isso que você está fazendo está errado. Ou dentro de casa, quando um idoso persiste num determinado comportamento e nós precisamos dizer a ele que é uma outra maneira de se fazer aquilo. Isso exige uma capacidade de abstração de conceito. Sou um cosmólogo. Entender exatamente qual é a situação que está em questão. Que isso? Eu estudo o casamento do espaço com o tempo. Do que é que nós estamos falando? O que eu estou fazendo que não está adequado? Eu preciso ter uma consciência da minha atitude e do meu pensamento. Neste momento, eu tenho possibilidade de entender o feedback e poderei usar a minha memória para resgatar no meu banco de dados pessoais uma outra opção de resposta para aquela situação. Eu não sei como. Uma outra opção de pensamento ou julgamento de uma determinada situação. Resgatando essa informação, eu trago ela para minha memória operacional. Dificuldades nessa função é comum. Tá ligada nas regras, né, delícia? Fica longe das barras. Em diferentes quadros neurológicos, como em pessoas que sofreram traumatismo craniano, demências, algumas psicopatologias. Essas barras? Essas... Mas em crianças e alguns quadros de dificuldade de aprendizagem, também detectamos algumas dificuldades ligadas a essa função. Não é desse jeito que se faz os cálculos. Eles querem que a gente faça assim. O que impacta diretamente no processo de aprendizagem. Desse jeito, eu não sei quem inventou de mudar. O abuso de algumas substâncias também podem acarretar na inflexibilidade cognitiva, pois afetam o desempenho da região pré-frontal. Uma disfunção na flexibilidade cognitiva gera o que chamamos de comportamento perseverativo. Calma, tá tudo bem, pai. Matemática. Quando fazemos algo que às vezes sabemos que está errado, mas repetimos isso, percebemos uma dificuldade de controlar e mudar a nossa resposta perante aquela situação. Eu não posso te dar mais biscoitos. Isso pode ser chamado de comportamento perseverativo. Eu me mantenho naquela resposta que não está adequada, mesmo se o ambiente me traz esse retorno. Quando estamos falando de disfunções nessa área, o retorno do ambiente pode ser percebido através de prejuízos financeiros nos relacionamentos interpessoais. Em crianças,
no aprendizado e no desempenho escolar, impactando nas relações afetivas. Essa é uma função que não nascemos com ela pronta. Desenvolvemos ao longo da nossa vida. Também podemos treiná-la. Podas e frustrações, quando bem administradas, podem gerar a possibilidade de construir novas respostas para uma determinada situação. Isso vai mudar tudo. Criando alternativas. Nunca mais vai falar. Vai falar sim. Fazendo com que sejamos criativos. Meu nome é Stephen Hawking. Em casos de dificuldade cognitiva, seja por uma lesão cerebral, doença neurológica ou em função do declínio cognitivo que vem ao longo da idade, a intervenção vem através de recursos mais concretos, possibilidades claras que ajudam a pessoa a construir uma nova possibilidade para o mesmo problema. Disfunções de flexibilidade podem ser diagnosticadas através da avaliação neuropsicológica e com essa avaliação é possível construirmos estratégias de acordo com a realidade de cada um. Não deveria haver fronteiras ao esforço humano. Bora praticar a criatividade e a flexibilidade mental. Por pior que a vida pareça, enquanto houver vida, haverá esperança. Se inscreve, compartilha para essa informação chegar até pessoas que vão se beneficiar dela. Curte, grande beijo e até semana que vem.